O volante Fernando, um dos destaques do Internacional nesta temporada, concedeu uma entrevista importante para a ESPN, onde trouxe pontos importantes a respeito do seu futuro. O jogador vem falando sobre a incerteza que tem em relação à possibilidade de renovar o contrato com o Inter para a próxima temporada, já que não sabe se entenderá que poderá continuar jogando no ano de 2026. Fernando também rasgou elogios ao técnico Roger Machado, o colocando como o melhor que já treinou o Fernando. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Fernando, jogador importantíssimo do contexto colorado, volante que foi utilizado como zagueiro praticamente nos últimos jogos pelo Roger Machado e que tem uma grande incerteza em relação ao seu futuro, tá? O Fernando não sabe se vai ficar no Internacional na próxima temporada. O Inter já iniciou um movimento para renovar o contrato desse jogador, mas ouviu do Fernando: olha, nem faz proposta porque eu não vou responder agora. Eu preciso resolver algumas questões e se eu resolver essas questões, aí sim eu comunico vocês e a gente avança para uma renovação contratual. Eu vou falar sobre quais são essas dúvidas do Fernando e trazer também detalhes de como ele se derrete ao técnico Roger Machado. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? O volante Fernando não sabe se seguirá no Internacional na próxima temporada. E o motivo é a sua condição física. O jogador suportou muito bem a sequência de Campeonato Gaúcho, mas vai entrar agora em uma sequência de Campeonato Brasileiro, Libertadores e depois, mais lá na frente, Copa do Brasil. O que vai fazer com que a exigência dos jogos ela seja maior e que a sequência de jogos ela seja mais frequente. A gente tenha jogos em um período menor de dias. E, obviamente, isso vai fazer com que alguns jogadores que sentem mais do ponto de vista físico precisem ser preservados, possam sentir um pouco mais, o que é o caso do Fernando, que vem fazendo todo um trabalho especial com o Inter para poder suportar essa carga de jogos, mas é um jogador que já tem os seus 38 anos. Em função disto, o Fernando não sabe se vai renovar o contrato com o Inter na próxima temporada. E o que ele comunicou para a direção do Internacional, e revelou isso em várias entrevistas, e a última foi para a ESPN lá em Salvador, antes da partida contra o Bahia, é que ele precisa de um prazo de 3 a 4 meses para sentir o seu corpo, para saber que ritmo que ele aguenta, para sentir que ele tem condições de atuar em alto rendimento, em alto nível, por mais um ano, em 2026. A gente está falando aqui do Fernando adiar ou colocar esta aposentadoria, este encerramento de carreira para 2027, para o final de 2026. Então a gente está falando de uma decisão que impacta daqui a 2 anos. E por isso o Fernando não quer ser tão precipitado. Ele diz que quer provar nesta sequência dura que o Inter vai ter, que ele tem condições físicas. Tendo condições físicas, ele vai assinar um contrato para renovar com o Internacional. Mas cresce muito a possibilidade do Fernando encerrar a carreira, inclusive, no Internacional. Seja em 2025 ou seja em 2026. O Fernando está muito bem adaptado ao Internacional, um jogador muito elogiado no bastidor do Inter, pela liderança, não só pela qualidade técnica, pela obediência tática, por como ele facilita o time do Inter a jogar, mas pela liderança. Por ser um cara no vestiário muito admirado por todos, se diz que ele tem uma liderança que é sem gritar, ele é um cara que vai na elegância, fala com um tom de voz moderado, mas atinge a todo mundo, desde os jovens jogadores. A gente tem, por exemplo, o Luiz Otávio, pastor, que vem subindo agora das categorias de base, é um cara que fala muito com o Fernando, se espelha muito no Fernando, e ele é um jogador muito importante para isso, tá? Outra coisa que chamou a atenção nessa entrevista para a ESPN foi quando pediram para o Fernando fazer uma seleção dos jogadores com os quais ele jogou junto e quais são os melhores que ele jogou junto. E a seleção do Fernando é impressionante, porque é um jogador que tem altíssimo nível na Europa, jogou em grandes clubes do futebol europeu. Mas o técnico
chamou a atenção? Ele escalou o Bono, goleiro marroquino, no gol, jogou com ele no Sevilha. Na lateral direita, o Jesus Navas, que jogou com ele no Sevilha. A dupla de zaga também do Sevilha, o Koundé e o Diego Carlos. E o lateral esquerdo, o Alexandro, que jogou com ele no Porto. Aí o meio-campo, Fernandinho, como volante, que jogou com ele no City. 3 meias, De Bruyne, Davi Silva. E aí ele colocou o Alan Patrick. E ele disse, vou dar uma moral para o Alan Patrick e joga comigo aqui no Inter. Ele colocou o Alan Patrick nessa seleção. E a dupla de ataque com o Agüero, que jogou com ele no City, e Falcão Garcia, que jogou com ele no Porto em um grande momento do Falcão Garcia. Então uma baita seleção aqui do Fernandinho. E aí perguntaram para ele o técnico. E ele disse, Pep Roger. Para o Fernando, o Roger é o melhor técnico com o qual ele já jogou. Fernando que já jogou com Guardiola, já jogou com outros grandes treinadores do futebol mundial. É verdade que ele não gosta muito do Guardiola, tá? Ele já falou isso em algumas entrevistas. Ele teve algumas dificuldades de adaptação com o Guardiola, acabou não rendendo com o Guardiola, não gosta muito do Guardiola, apesar de reconhecer também em entrevistas o tamanho do Pep Guardiola e como o Pep Guardiola é bom treinador. Mas, para ele, melhor treinador que ele trabalhou, Roger Machado, o que diz muito sobre o momento do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!